Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos Dona Esportiva Cast. Eu sou a doutora Potira Matiello, sou ginecologista e pós-graduada em medicina esportiva. E hoje eu estou trazendo uma pessoa fantástica para a gente conversar e trocar várias ideias, que é a Fernanda Vini. Ela é coach, master coach, formada pela Febracis. Nós vamos trocar várias ideias, ex-atleta. Vamos saber um pouquinho da história dela. E aí, Fê, tudo bem? Tudo bem, doutora? Foi um prazer enorme. Primeiro, queria agradecer. Bem-vindos a todos aí que estão nos ouvindo aí de alguma forma. Então, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. É uma honra. Vamos lá para esse bate-papo. Fê, conta um pouquinho da sua história, da onde você veio, como que você veio parar no coaching para esportistas e atletas. Nossa, uma longa jornada. Primeiro, assim, de onde eu vim? Eu vim lá da roça, sabe? De Piracicaba. Então, se o sotaquinho puxar aí, é mais ou menos por isso. Então, eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo. Quando eu era mais nova, ali, com os 9 anos, eu comecei. Sempre fui meia do esporte mesmo, um pouco moleque, digamos assim. E iniciei minhas atividades no tênis, né, de campo, quando eu tinha uns 9 anos mais ou menos. Então, toda a minha adolescência eu passei enquanto atleta, joguei um pouquinho de profissional também. Tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos para fazer faculdade naquela época. Acabei escolhendo fazer direito, né? Queria educação física, mas acabei escolhendo direito ali dentro do contexto. Minha família toda é da área do direito, então acabou me puxando para esse lado. E aí eu fui caminhando por essa jornada, né? Dentro do direito eu entendi um pouquinho mais sobre... Eu passei a estudar um pouquinho mais sobre direito desportivo, acabei me especializando em direito desportivo, né? E comecei a atuar um pouquinho em tribunais, né? Então, atuei em vários esportes, vôlei, futsal, STJD do futebol. E dentro dessa jornada aí... descobri um pouquinho mais sobre doping, né? Já estava atuando ali na advocacia durante muito tempo com o direito médico hospitalar, então já tinha ali uma linguagem, né, que a gente reconhecia. Uma familiaridade, né, com os termos, sim, tudo. Com os termos técnicos, né? E dentro de um desses tribunais, que era mais o de atletismo, existiam muitos casos ali de doping, né? Sempre tive aí essa perninha no esporte, então sempre foi um ambiente que eu gostei muito. E eu percebi ali que alguns atletas estavam sendo julgados e estavam, né, sendo punidos ali por 4 anos, então, com muito pouca defesa, as pessoas não conseguiam, era uma área muito técnica e as pessoas não conseguiam, às vezes, entender a magnitude daquilo para o estudo. Eles iam sem advogado para defesa? Como que é isso? Não, muitos apareciam, eram colocadas pessoas, né, tipo advogados ad hoc, para poder defendê-los ali nos tribunais. Outros contratavam, tinham essas condições de contratar, mas o tema ainda não estava muito de estudos assim, não tinha muita propriedade ali, então as defesas eram muito simples naquela Pobres, época, né? De conteúdo, até porque era um trabalho muito técnico, né, de se fazer, e muita gente não tinha ali o domínio da linguagem. Mas já você se sensibilizou até porque você já foi atleta, né? Então você vê a pessoa naquela situação que nem sempre... A gente fala doping e acha que as pessoas tem culpa realmente, né? Nem sempre, né, Fê? Nossa, então... e aí, para você ter... E é exatamente isso, né? Porque eu vi ali, e a gente sabe o quanto o esporte ele é importante. Porque, queira ou não, todos os valores que eu tenho, assim, vieram desta jornada, né? O esporte, ele nos ensina muita coisa. Então, às vezes, no tribunal, a gente pegava... Então, assim, quando a gente compreende que você se federou, você entrou no sistema que a gente chama de federativo, você está dentro do sistema e pode ser testado a qualquer momento, você está um pouquinho mais de cuidado. Mas tem pessoas que não sabem isso. Então, por exemplo, a gente teve casos de um garçom que ele praticava o atletismo e que alguém na pista, lá não era nem no clube, era no parque que ele treinava, ele acabou tomando alguma coisa e foi pego no doping. Aí ele estava proibido de, né, ele tomou uma suspensão ali, porque quando a gente é jurista, né, nesse momento a gente precisa aplicar a lei ao caso concreto, né, você usa da sensatez, mas tem um patamar até onde você pode ir. E aí ele acabou sendo, né, punido ali, tomando uma punição, mas você vê que aquilo era a válvula de escape dele, né? Ele falou assim, mas eu nem sabia, era só para melhorar, e daí eu fui correr na prova, e eu me federei porque eu achei bonito, e de repente ele não podia mais competir, né? Então, assim, você tira um pedaço do que talvez é a essência, nem era a atividade principal. Então, esse é um caso, obviamente, que, né, não é super de alto rendimento, mas quando a gente vê pelo alto rendimento,
poxa, 4 anos é uma vida, 2 anos é uma vida, você tirar um atleta. Então, isso foi me sensibilizando, de fato, como o trabalho dos julgadores ali, né, dos auditores, que nós chamamos na justiça desportiva, ele é um trabalho voluntário, muita gente não tinha disponibilidade para esse estudo, né? E eu, apaixonada ali por aquele conteúdo, porque também já mexia com isso no direito normal, com médico hospitalar, eu acabei me colocando nessa posição de estudar um pouco mais sobre o controle de dopagem. E aí fui estudando isso, tive uma oportunidade também de trabalhar diretamente na ABCD em Brasília, na Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, né? Foi até um momento, um marco muito importante, que foi exatamente a transição, talvez, para os novos ares sobre coaching, né? A gente estava comentando aqui como a gente vai sendo puxada para a nossa missão e nosso propósito, né? Sim, porque às vezes as pessoas ficam tentando muito achar o que é, e na verdade você veio do esporte, tentou fazer uma área que parece que não tem nada a ver com esporte, que é o direito, e aí naturalmente isso aconteceu na sua vida, né? E aí a gente tem que lembrar que nada do que a gente faz é perdido. Então, jamais. Todo esse seu conhecimento das leis, né? Que, aliás, eu acho que o povo brasileiro é muito ignorante em relação às leis, no geral, devia fazer parte da escola, né? Mas tudo isso é uma bagagem que você traz, né? Sim. E você usa isso ao seu favor hoje dentro do coach. Mas conta aí, como é que foi o que aconteceu? De repente você virou coach. Na verdade, o que estava acontecendo? Estava ali, né, no trabalho, a advocacia, ela eu acho que todos devíamos fazer direito se todos tivéssemos oportunidade. Porque eu acho que te dá muito sobre direitos e deveres, sim, né? Não é só sobre direitos, né? A gente está acostumado, porque eu tenho direito, mas tem dever também, tá? Então, eu acho que todos devíamos fazer para saber o limite. A ignorância, ela não te dá inocência. Não, né? não. Então, as pessoas acham isso. Eu não sabia. O fato de você não saber não quer dizer que você está livre daquela condenação, vamos dizer assim. Exatamente. E nem isso as pessoas têm consciência. Exatamente. Né? Eu tô falando que o doping é um pouco disso também. Eu não sabia. Uma pessoa que está envolvida, ela tem que saber. Sim. Né? Mas, enfim, o doping dá para fazer uma live só de doping. Como ser uma, não, várias, né? Porque é um tema, assim, apaixonante, é super extenso, é muito técnico, então, assim, é muito bonito, assim. E entendendo no direito, tudo é aproveitável, né? Então, assim, no direito, que nem eu sempre trabalhei muito com a responsabilidade civil, né? Então, quando a gente olha para o doping, a gente não olha só o doping, a gente sabe o contexto, porque pai, treinador, todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade. Você fala, não vai acontecer nada. O médico tem a sua parcela de responsabilidade, né? Então, você pode sofrer um processo em várias instâncias por conta de uma indicação errada. Então, tudo isso eu puxo da bagagem do que foi isso o direito para mim. Diferencial, né? E aí o coach? Vai chegar no coach. Mas aí foi esse período de transição, porque o que aconteceu? Eu estava no direito, né, exercendo, e não estava ali totalmente feliz. Para você exercer, eu acho que todos devíamos fazer, mas o exercício da advocacia, ele precisa de paciência e de muita resiliência, né? Então, assim, eu estava muito estressada na época, estava vivendo ali no automático, de repente eu recebi uma ligação para ir trabalhar na ABCD, e aí brilhou os olhinhos, o coração bateu. Eu falei, eu acho que eu estou no lugar errado. Por um momento, assim, de lucidez, assim, eu falei, ou eu estou fazendo isso da forma errada, ou eu estou no lugar errado. E aí eu resolvi, abrir novas oportunidades, acabei indo para lá, acabou não dando certo, por uma série de razões. Voltei para minha cidade, eu falei, eu não sei mais se é o direito. Falei, eu preciso abrir outros caminhos, né? Foi aí que, já, quando eu fui para a ABCD, já tinha feito ali a primeira formação, o método CIS, então já vim tomando como base o coach ali, que era uma coisa assim, muitos dos temas tratados eu já vinha trabalhando isso desde o esporte. Por quê? Porque eram coisas de autoconhecimento que você, queira ou não, vai aplicando na sua própria vida, né? E isso foi me direcionando aí para outro lugar. Então, quando eu voltei de Brasília, resolvi aí pegar mais firme nesse sentido. E aí o esporte foi me puxando de novo. Podia estar só no life, mas a gente não aguenta. É isso aí. E aí o esporte acabou me puxando, então fiz também uma outra formação voltada direto para o esporte também. Então, estamos na luta hoje. Foi essa mais ou menos a minha jornada. Explica pra gente, Fê, qual que é o papel do coach no esporte? Porque o esporte, eu acho que é um dos nichos, pioneiros em relação a essa coisa do coach, né? Porque o coach vem
né? Os americanos chamam já o treinador de... né? Já a nomenclatura favorece, né? Mas, assim, não é o coach e o treinador da modalidade, né? Sim. É da modalidade emocional, né? Sim. Então, como é que é o papel do coach no atleta, seja ele amador ou não, mas vamos pensar um pouquinho mais no alta performance, no competitivo. Como é que você atua? Explica um pouco qual que é sua função ali dentro dessa equipe, né? Eu acho que, você falou do coaching, né? Realmente é uma linguagem que a gente às vezes se mistura. Então, a gente fala mental coaching ou um treinamento mental de atletas, né? Então, a gente tenta sair um pouquinho, porque senão o coach ele acaba se misturando mesmo, as pessoas não compreendem muitas vezes. Mas é o trabalho mental mesmo voltado para o esporte. E aí, o nosso papel, obviamente, é melhorar a performance. Então, o que é o coach em si? Para a gente colocar do básico aí para quem talvez não conheça. O coach ele é um processo de alta performance, né, em que a gente identifica o ponto A, a gente identifica todos os resultados, como é que o atleta está se saindo, como é que estão as relações ali, os treinamentos, tudo aquilo que ele está vivenciando. Atualmente, né, no presente. O ponto A, né? A gente não consegue ir para lugar nenhum se a gente não sabe onde está, né? Não vou viajar para a China. O GPS identifica primeiro onde você está, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Então, a gente identifica ali, faz esse diagnóstico inicial, né? Tem ferramentas para isso, faz essa análise, ver quais são os objetivos, onde esse atleta está querendo chegar, né? Não só em termos de resultados, porque no esporte nem sempre é sobre ganhar ou perder, porque é o que nós não temos o controle, né? Mas sobre aqueles objetivos, olha, eu estou com um certo nervosismo, eu estou com uma ansiedade, eu não estou aguentando a pressão na competição, tudo aquilo que, tá bom, o que a gente precisa melhorar aqui para que você melhore a sua performance? Para onde a gente está indo, né? O que a gente está querendo? Que tipo de atleta você está querendo se tornar, né? E aí a gente traça ali um plano de ação, né? O coaching é basicamente um ponto A, um ponto B, onde você quer ir, traçando um plano de ação. E aí a gente começa a caminhar, porque qual que é o problema disso? O problema é que nós, naturalmente, a gente vai dando volta, né? A gente vai fazendo as curvas e demora um pouco mais para chegar, né? Então, o coach, ele traça uma linha reta, ele é um acelerador de processos, né? Eu brinco, às vezes, com alguns coaches que eu falo, olha, você já entrou numa biblioteca ali? Se eu perguntar para você qual é o livro que eu preciso pegar para melhorar tal coisa, eu falo, não sei, né? Tipo, tem um monte de... Pois é, eu sou a pessoa que eu vou indicar para você o caminho ali certo, dentro das suas necessidades. Então, nós somos aceleradores de processo, de amadurecimento. E aí, a gente traça essa linha de ação e, na medida que a gente vai caminhando, a gente vai potencializando aquilo que você tem de melhor, né? Então, por meio de ferramentas, de análise de perfil, que você consegue identificar pontos fortes, áreas de talento, o que você consegue pegar dali para aplicar dentro da sua modalidade, e ao mesmo tempo que a gente potencializa o que você tem de melhor, o que já naturalmente acelera o processo, né? A gente vai limpando as pedrinhas do caminho, que são aquelas crenças, as autossabotagens que muitas vezes a gente não está enxergando, precisa de uma outra perspectiva para você compreender essa jornada. Então, quando você traça uma linha reta, você potencializa o que você tem, tira aquilo que você, com certeza, você acelera e muito esse processo de obtenção de resultados. Eu acho que nesse processo do coaching, a gente identifica qualidades e habilidades que você nem imaginava que você tinha para usar naquele processo. Né? Então, é um processo de descoberta também, né? É um processo de autoconhecimento, assim, que não é nem sobre atleta, é sobre ser humano, né? Então, assim, aquilo que a gente aprender de habilidade dentro de um processo de coach, a gente leva para todas as áreas da nossa vida. Mas na prática, Fê, como que é? Assim, você... o que você vê mais? Eu tenho um campeonato, uma prova-alvo, né? Como que é isso, assim? Como que as pessoas... Porque às vezes elas te procuram com uma intenção e, na verdade, a gente, no processo do coaching, a gente identifica outros processos, né? Sim. Então, como que é? Normalmente, eu tenho um campeonato X que eu tenho que ganhar, é assim? Como que é a procura? Na verdade, é assim, geralmente as procuras, elas são pelas dores, né? No sentido de, olha, meu problema é me autocobrar demais, eu não estou conseguindo, estou pensando demais no adversário, estou fazendo comparação, não consigo ganhar, estou perdendo, e tem uma série de coisas. Então, quando a gente lida com o coaching esportivo, né, às vezes a gente tem uma meta no coaching normal, né, que às vezes a gente não consegue necessariamente atingir, não necessariamente, a gente atinge no coaching esportivo, mas por vias diversas, porque a gente precisa desenvolver o ser humano para você estar ali.
Que assim como é, por exemplo, num palco, em que você é a extensão daquilo que você é enquanto pessoa, né? O que você é aqui fora, você vai levar para dentro de uma quadra, para dentro de uma pista, para dentro de um campo, né? Então, a gente precisa desenvolver esse ser humano para ele estar estruturado até para ele ganhar, né? Porque muitas vezes, se ele não faz o dever de casa, ele nem merecedor vai se sentir daquela vitória. E aí a gente entra ali no ciclo da autossabotagem, né? Sim. Então, a gente pega, ó, tudo bem, qual é a sua ideia? Ah, ficar entre os 500, ficar entre os 50, ficar... E tô mirando aquela competição, tudo bem. Então, o que a gente precisa daqui até lá? E dali vai de acordo, obviamente, com as necessidades de cada um. E dali vai a intensidade com que você vai fazer este processo, né? Porque cada caso é um caso. Então, por exemplo, quando você trabalha com um adulto que já se conhece, com um atleta, né, que já tem ali a maturidade emocional para entender do processo, você consegue acelerar isso, né? Ó, assim, assim, assado, isso. Você consegue fazer esse acompanhamento de uma forma, né, mais intensa para que o resultado chegue mais rápido. Agora, quando você está trabalhando com crianças e adolescentes que não tem ali uma formação emocional ainda, você trabalha numa linha um pouco mais cadenciada ali, né, de mais acompanhando. Às vezes eu até prefiro pegar um processo que, ao invés de atender uma vez por semana, você atende a cada 15 dias, que é para essa informação ser processada e ter um acompanhamento por mais tempo, né? Por quê? Porque você está estruturando a identidade, né? Antes mesmo de você ter o resultado, né? Então, acho que os processos, eles funcionam dessa forma. Você traça esses objetivos e, dependendo da resposta, né? Porque tem pessoas adaptar, né? Adaptar o percurso. Porque tem pessoas que às vezes procuram e não estão preparadas para o processo de coaching. O processo de coaching não é para qualquer um. E às vezes não é um processo, são uma sequência, né? Você faz ciclos, né? Você evolui em algumas questões, depois você faz de novo, evolui, trabalha outros pontos. Então você pega, por exemplo, a foco, não é uma concentração. vez 10 sessões e acabou. Não. Até porque, assim, o legal é do 10 sessões, porque assim, poxa, eu tenho uma programação que você vai atingir determinado objetivo dentro do espaço de tempo que é calcular, é mensurável para você. Mas pode demorar muito tempo, né? Então, assim, cada 15 dias acho que é meio que o limite, sim, né? Ainda mais quando a gente fala no esporte, sim. Né? Porque e as pessoas que estão ao redor estão cobrando e aquilo tudo, né? Então, assim, no coaching esportivo, por exemplo, você não pode tirar ali o resultado que a pessoa vai ter. Então, a gente tem técnicas, então você vai trabalhando técnicas e o autoconhecimento em paralelo, porque existe uma jornada a curto prazo do resultado, né? Que a gente não pode ser, né, inocente, né, de dizer que não existe uma necessidade de resultado, existe uma necessidade, mas se este for o foco principal, você não consegue explorar do atleta o máximo dele. Então, a gente precisa dar uma volta para que esse resultado saia dentro ali do flow, dentro da naturalidade, dentro do estado pleno para o atleta ter o melhor desempenho dele na competição. Até porque você pode... Quantas vezes a gente não vai... Por exemplo, você foi atleta também, né? Quantas vezes a gente não faz o melhor nosso e mesmo assim não ganha? Ou quantas vezes a gente faz o pior e ganha. Então, o resultado a gente não tem o controle dele. Treino é treino, jogo é jogo. Treino, jogo é jogo, né? Mais mental do que... a competição ela é mais mental, porque ela ativa na gente alguns canais aí, né? De cérebro reptiliano, atinge ali alguns pontos de pressão que nós, enquanto seres humanos, temos. Tem gente que lida melhor, tem gente que tem um pouquinho mais de dificuldade, mas todo o trabalho ali é muito individualizado mesmo, dentro do trabalho de coaching. E qual que é a diferença entre um coach e um psicólogo dentro do esporte? Como que é a área de atuação de cada um? Não sou da área da psicologia, já comentei aqui, minha formação é de direito, mas já tive vários, né, acompanhamentos, conheço outros psicólogos. Acho que a grosso modo, assim, né, o coach ele tem começo, meio e fim, né, são ciclos, são trabalhados em ciclos. Eu acho que essa é uma das diferenças para um processo de terapia, um processo de psicólogo, né, que você tem um acompanhamento por mais tempo. Não que o coach não seja possível fazer isso, mas você trabalha com metas, né, então você fecha ciclos para que você possa ter resultados mensuráveis e saber de que forma você vai trabalhar. E um outro ponto que eu acho que se diferencia também é que a gente dá tarefa de casa, né? A gente não faz o trabalho sozinho. Então, assim, o coach... O trabalho maior, na verdade, é fora. O trabalho... o coach, ele começa quando a gente desliga a sessão ali, né? Quando acaba a sessão, e aí tá com o atleta ali. Porque se o atleta não se posicionar, não fizer a parte dele, não existe resultado, né? Essa é a parte boa de trabalhar com o atleta, ele sabe disso, né?
Exatamente. Ele já é uma pessoa mais disciplinada. Voltada para a performance, isso é um né? desafio no life coach, né? Sim. As pessoas não têm nem a disciplina de fazer aquela tarefa. Aí tem que trabalhar a disciplina. Aí a gente tem que trabalhar a disciplina. Mas é sobre isso, né? A pessoa tem que estar preparada para um processo de coaching, porque senão ela vai ter um custo que não é barato, é um custo alto. E é importante falar, você vai, porque as pessoas vão lá, vou fazer. Não, mas vai fazer assim, eu vou te dar tarefas, eu vou te dar livros, tem todo um trabalho em volta daquela, não é simplesmente fazer a sessão, como é o psicólogo. E aí é importante a gente não entrar em conflito, né? O psicólogo não precisa entrar em conflito com o coach, pelo contrário, os dois podem somar, né, as forças e ajudar aquele atleta, porque existe um preconceito tanto do psicólogo quanto do coach. Então, assim, vamos ter humildade todo mundo e todo mundo fazer o seu melhor, porque quem está ganhando é o atleta, né? Sim. Então, acho que a gente tem que pensar sempre que somar as forças e sem preconceitos em cada área, né? Até porque, assim, eu acho que, por exemplo, um coach, só que nem no meu caso, só o coach, eu não tenho uma bagagem de uma faculdade de psicologia, isso precisa, obviamente, ser respeitado. Então, assim, pode ser que muito daquele conhecimento, o objetivo final é o atleta. O atleta, ele vai virar a chave dele, né, dependendo do modo com que você fale as coisas, do que você traga de conteúdo. Então, de repente, vira uma chave aqui, num processo, né, de psicoterapia ali, de terapia, de repente vira no... Então, assim, o objetivo final é o atleta, né? Se eu tenho ferramentas diferentes dessa, a gente pode agregar ali, o objetivo final é ele, que ele possa virar a chave o quanto antes, né? As pequenas chaves que ele tiver, para que o progresso dele seja o mais rápido e mais consistente possível. Então, acho que o coach tem várias ferramentas, né? Aí tem níveis de ferramentas diferentes para acessar até bloqueios diferentes, né? Sim. Você consegue citar para a gente algumas que você usa mais para fazer esses desbloqueios de atleta que está quase ganhando e não ganha? Como que... Fala um pouquinho, alguma coisa que é mais frequente na sua vivência aí, uma ferramenta que você fala, essa não pode faltar, essa não pode faltar num processo. Eu gosto muito assim, eu acho que a base é saber qual é a montanha que você sobe. Existem algumas ferramentas muito simples, mas que trazem uma clareza gigantesca. Então, eu acho que não pode faltar algumas perguntas, por exemplo, que te faz feliz, compreende? E aquelas ferramentas que elas estão voltadas a valores, porque isso vai tornar a jornada mais leve. Então, ferramentas que identifiquem os valores do atleta. Valores e objetivos, assim, que isto fique muito claro, os objetivos para onde você está indo, né? Porque muitas vezes, o que acontece? A pessoa está ali no esporte, está querendo um resultado, está querendo ir para uma universidade, mas nem é um desejo dela. Então, essas ferramentas, elas podem parecer... que, obviamente, nós temos... É que nem você falou, você tem níveis de ferramentas. Mas existem algumas mais profundas que, obviamente, crianças talvez não tenham, né, tipo, a estrutura emocional ali para suportar aquilo. Então, mas já teve traumas o suficiente para a aplicação de determinadas ferramentas, porque são muito poderosas mesmo. Mas eu acho que as ferramentas de clareza, né, de trazer essa autoconsciência, né? Consciência é o primeiro passo. Aquele quatro estágios da consciência plena, da autorresponsabilidade. O que ignora. Então, assim, às vezes o maior desafio é só tirar a pessoa do automático, é só, olha, sai. Porque dali ela começa a expandir de forma, assim, exponencial. Porque é muito bonito ver esse despertar de ser humano, né? Eu acho que o coach, ele direciona o seu pensamento. Porque às vezes você fica tão no automático do treino, por que eu tô fazendo isso, né? Quem que é isso? Sim. Né? O que eu estou deixando de lado para fazer isso? Exatamente. Que são os valores. Se você tiver sem os seus valores, você não vai conseguir chegar. Sim. Não vai. E aí o seu cérebro faz o quê? Ele te faz voltar porque você não está no caminho do seu valor. Sim. Né? Sim. Então, é uma coisa que... o da autossabotagem, né? Quando você fala, tá bom, quais são os seus sonhos? Quais são os seus valores? Vê se isso é compatível, né? Tipo, eu tenho um sonho de morar e jogar, sei lá, competir lá na Europa, mas o meu maior valor é minha família. Como que você vai embora?
Você acha mesmo? Você fala ou eu falo? Né? Então, assim, são coisas que... Mas aí você pensa, quais são os ganhos e perdas, né, que você tem nesse processo? Então, tudo bem, eu vou para lá, mas eu consigo me comunicar com a minha família, isso vai suprir a minha necessidade, eu consigo estar aqui uma vez por mês ou uma vez... O quanto isso você vai conseguir equilibrar? Porque senão você vai lá e vai achar que vai estar feliz lá e você não vai conseguir exercer o seu melhor potencial enquanto atleta. Que algo vai estar faltando nesse caminho. E aí entra o nosso MAS, né? Que é a nossa... trabalhar todas as áreas do indivíduo, né? Quando a gente fala do esporte, tá bom, mas eu preciso trabalhar todos os pilares para que ele tenha um equilíbrio, porque senão ele não vai entrar no flow. Sim. Né? Quando a gente fala assim no coaching esportivo, ele tem uma dinâmica às vezes um pouco diferente do live por conta dos resultados em si. Então você foca, obviamente, no... Mas o que acontece? A gente nunca deixa de entender as outras áreas do MAS, né? Principalmente da metodologia do coaching integral sistêmico. Por quê? Porque nós somos sistêmicos. Se não existe não adianta você falar para mim, briguei com a minha mãe, ou briguei com meu filho, ou fui mal no colégio e não vou passar de ano e eu preciso dar nota, sei lá, para uma universidade. Você vai treinar bem? Você vai competir bem? Você está com aquela pressão ali. Então, como é que a gente equaciona tudo isso? Como é que a gente faz caber na agenda? Que a gente não é ser humano de uma coisa só, né? A vida, ela acontece em todas as suas áreas ao mesmo tempo, né? Se não for agora, você vai precisar disso a hora que você estiver sozinho, onde você estiver. Então, assim, tudo isso é necessário, ainda que o atleta, num primeiro momento, não veja, né? Porque, às vezes, ele está procurando única e exclusivamente o resultado em si. Quero ganhar, tem um patrocinador aqui para, né, para prestar contas, mas a resposta dele não está, às vezes, ali no esporte, está, de fato, no todo, né, que não está harmônico de alguma forma. Então, é importantíssimo. Fê, fala um pouquinho sobre... A gente está falando bastante do esporte competitivo e de alto rendimento, né? É que eu falo assim, eu não gosto... Eu tenho um problema com essas frases alta performance, porque eu acho que os amadores também têm alta performance e alto rendimento. Então, eu não acho que é sinônimo alto rendimento e atleta profissional, porque os amadores são alto rendimento e não são profissionais. Então, eu gosto, você sabe que eu gosto só ter perdão de interrompê-la, mas quando você fala em alta performance, eu gosto muito de pensar alta performance como estar 100%. Sim, exato, por isso que você está. Então, mas né? Por que o profissional é alta performance e eu não, que sou amadora, entende? Eu também sou alta performance dentro da minha vida, do meu dia a dia, né? Eu sempre falo que as mulheres têm que ter alta performance, né, na vida, no levar o filho, buscar o filho, trabalhar. O pessoal até fala, né, de performance, alta performance, ainda se faz essa distinção. Mas eu gosto de... Mas a gente estava usando alta performance no sentido de resultado, tempo, rendimento mesmo, né? De prático ali, de competitivo. Isso, competitivo. Sim. Mas, pegando esse gancho aí do amador, o que você acha que o coach que tem uma bagagem que você tem, então, com life coach, coach do esporte, como que você vê esse processo seu do coach voltado para o esporte num atleta amador? Como que você vê isso? Eu vejo que é sensacional. Porque é aquilo que a gente fala, tipo, é mais do que um atleta. Nós estamos lidando com seres humanos, entende? E o processo de coach como um todo, independente se ele é voltado para o esporte ou se ele é voltado para o life, ele é sobre desenvolvimento humano, ele é sobre autoconhecimento. E qualquer tipo de habilidade que você tem em uma área, você vai levar para outras. Então, assim, estava falando aqui para você sobre a alta performance. E a gente fala, né, do esporte. Mas, por exemplo, assim, e seu filho? E sua esposa? Quando você chega em casa, você está ali 100%? Você está deixando o celular de lado? Eu gosto de olhar a alta performance por esse aspecto. Eu estou inteiro, eu estou integral naquilo que eu estou fazendo. E quando você consegue virar isso, você consegue fazer isso com todas as áreas da sua vida,
os seus resultados naturalmente mudam, porque onde você foca expande, né? Eu foco no filho, eu foco nisso. Então, o estar presente. É o estar de verdade, presente. Né? E aí é o flow dentro do esporte. Então, se você treina isso em todas as suas habilidades, fora com seu filho, com a sua esposa, se você treina o cérebro é treinável. Então, se você consegue treinar isso, esta habilidade em várias outras, você vai levar isso para o esporte, né? Então, assim, é um desenvolvimento, eu acho muito interessante, assim, hoje eu jogo tênis, eu voltei a jogar, né? Eu fiquei uns 20 anos parada, mais ou menos, aí eu voltei o ano passado. Eu tive uma dificuldade de voltar, porque quando você é lá do alto rendimento, você passa um monte de coisa na cabeça, né? Então, e aí eu comecei a usar muitas das ferramentas, né, de coaching esportivo e tal, e isso a gente leva para a vida. Então, por exemplo, hoje às vezes eu jogo tênis para ser um feedback meu, porque aquilo que eu faço dentro de quadra eu faço fora, e vice-versa. Então, quando a gente fala de atleta amador, eu não estou só amador, não profissional, eu não estou só dizendo sobre o resultado ali. Peraí, quando eu jogo tênis, por exemplo, se eu tô com pouca paciência, o que eu tô fazendo do lado de fora? Será que eu tô lidando assim com os meus relacionamentos? Será que a hora que eu treinar isso aqui dentro da quadra, isso vai melhorar e vice-versa? Então, eu acho que o ganho, ele é múltiplo, né? Ele não é só sobre o esporte. Então, se você é um profissional, se você, por exemplo, assim, eu tava até outro dia estava fazendo curso, até que nós tivemos ali participando, né? Eu brinquei com o pessoal. Se você quer aprender a ser um pouco mais ousado, jogue tênis, porque isso vai te exigir. Se você quer aprender a ter um pouco, jogue tênis. Você vai ter ali, ou pratique esporte de alguma forma. Eu acho que você tem que se expor a diversas situações e diferentes situações para você se desafiar. Porque se você não se desafia, a gente não... Então, assim, eu dentro do esporte, eu pratiquei, não sei, quase que tudo, né? Sei lá. Dentro da quadra, eu só não gosto de futebol, porque, sei lá, eu tenho um problema com futebol. Eu tenho tanto medo de machucar meu joelho, né? Tomar um chute na canela. Mas, assim, e é interessante isso, né? Cada esporte tem uma coisa a te ensinar, né? Sim. Então, os individuais, por exemplo, natação, o tênis, cada um tem a sua particularidade. E é interessante você passar, né, em cada um para você sentir isso, né? Sim. Você estava falando de voltar a jogar depois de bastante tempo. Eu acho que a gente que foi do competitivo tem uma dificuldade. Eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade de me controlar na competitividade. Eu era muito competitiva, né? O meu forte era esporte de quadra, né? Sim. E esportes eu joguei muito tempo handball também, então assim, é agressivo e tal, então tem aquela coisa, né? E aí não libera, quando eu vou fazer, o meu corpo não responde mais como respondia antes, né? Então isso me deixa mal, e daí eu fico pensando, lógico, mas aí eu não tô treinando como eu deveria e tal. Mas o que eu quero falar é o seguinte: a gente que teve uma vivência no esporte, a gente tende a correr para aquele mesmo caminho. E isso é um pouco da gente trilhar velhos hábitos. Porque nem sempre isso hoje vai ser saudável na minha vida, entendeu? Sim. Porque hoje, se eu deixar minha competitividade me dominar, isso pode comprometer outras áreas da minha vida que vão interferir nos meus valores, por exemplo, a família. Então, assim, para eu ter um alto rendimento do jeito que eu tinha, eu preciso treinar mais, eu preciso de mais tempo, né? E eu preciso de uma energia, envolver uma energia que hoje, para mim, eu não quero deixar outras coisas em detrimento disso. Né? Então, eu não sei se você pensa assim também quando você vai jogar, mas eu fico me controlando um pouco assim, até onde esse esporte está dominando a minha energia ou não. Porque eu vejo muitas pessoas sendo dominadas pelo hobby, né? Sim. Então, assim, tem que tomar cuidado. A gente abandona a família, abandona o trabalho por um excesso de atividade física, às vezes. Que a gente fica falando para fazer, e às vezes é o contrário, a pessoa está fazendo demais, né? Não sei, e a gente até comentou da adolescente, né? Tem aquele filme das Williams. Sim. Nem para os de alto rendimento e de esporte profissionalizante, eles têm que se dedicar 100%. Eles precisam de um tempo extra, né? Sim. Conta um pouquinho essa história do retorno. Né? Não do retorno. De tirar, né? Olhar de fora, que você estava comentando, né? Da adolescente que
precisa ter, você vê, fica muito nítido na criança, né? Aquele excesso de agenda, de horário de treino, e além, inclusive, dentro da medicina esportiva, quando a gente vai estudar a parte de esporte para criança, tem um limite de horas por idade, por, né, tipo de atividade que você faz, intensidade para criança também, porque tem criança que faz exercício o dia, a tarde inteira, estuda de manhã e não sei, meu, cadê a diversão dessa criança? Sim. Esporte não é necessariamente diversão, né? Dependendo do como é como feito, você é o esporte de alto rendimento, né? Até prejudicial às vezes, dependendo né? do como a criança encara o esporte também, né? Sim. Eu vejo muito assim, que tudo que é em excesso é um problema. Sim, né? Com certeza. Tudo que é né, o 880. Eu acho que esse é o nosso desafio. Então, é entender o equilíbrio dessas coisas. Então, mas às vezes, como que eu vou identificar se aquilo está em excesso ou não, né? Sim. Eu acho que a medida porque, às vezes, para mim, onde faz... eu treinar 4 horas por dia não compromete a minha vida. Sim. Mas para você que tem outros afazeres, outros compromissos, outros valores, compromete. Sim. E aí, essas coisas dos grupos, vou treinar 2 horas por dia, 3 horas por dia. Tá, mas para você pode ser ok, mas para mim não. Daí aquela coisa da ambiência, né, também. Sim. Será que você não está num ambiente errado, entende? Será que talvez você tenha que fazer a mesma coisa em outro ambiente, com outro foco, entendeu? E aí eu acho que, assim, o coach, ele traz exatamente clareza para esse tipo de situação. Por quê? Ele vai fazer você enxergar aquilo que a gente estava falando, os seus valores, as suas prioridades, né? Uhum. Então, por exemplo, no seu caso, somos adultos, é uma maturidade, já tem um baita de um autoconhecimento, você consegue enxergar isso. Mas tem pessoas que, às vezes, estão ali até por fuga, né? Então, eu quero fugir da minha realidade, eu vou para o esporte e treino lá 6 horas por dia, como se aquilo fosse resolver o problema do mundo. Não, peraí, vem cá. Uhum. A gente está desequilibrando o resto, né? Então, assim, o coach traz muita clareza com relação a isso. E, assim, são decisões difíceis, né? Coach não é passar a mão na cabeça, dizer, vem aqui, é super motivacional, não vai doer, né? Vai doer, mas é sobre verdades, né? É sobre coisas que precisam ser encaradas, né? Então, é que a gente estava falando, né? A gente, muitas vezes, o adolescente hoje, dependendo do... tá treinando e aí tem outras prioridades ali também, como escola, que não dá para deixar para trás, né? Você está construindo o ser humano ali. Uhum. Então, muitas vezes você vê, e às vezes vai competir de final de semana, então fica uma agenda, tipo, 2, 3, 4, 5 meses que você não tem uma pausa de domingo, né? As pessoas esquecem. Não tem day off. Por quê? Porque não, final de semana tá só se divertindo, vai para competição. Não, é trabalho. Né? Então, muitas vezes, tirar o atleta deste meio, né, 1 ou 2 dias, né, o day off mesmo, sem nada, isso faz muito bem, né? Uhum. Aquele ócio criativo, você vai criar outras estratégias, você vai ver as coisas por outra perspectiva. Então, assim, acho necessário pausas e definir prioridades, né, com base em valores, para que você possa ter uma jornada leve, senão ela vai ficar pesada. E principalmente com a criança, acho que o coach também, e o psicólogo, o coach, outras pessoas da equipe que estão atendendo aquele atleta, eles ganham essa autoridade perante o próprio treinador, os pais, né? Porque essas crianças precisam de um auxílio. É muito sério, né? Principalmente no tênis, né, Fê? A cobrança é muito grande. Sempre foi. Olha, esse filme das Williams é fantástico para entender o que é realmente a cobrança de um tenista do externo, né? É impressionante. E o esporte, ele é do tênis especificamente, né? Que eu conheço mais, por vivenciar isso, é um esporte puramente mental. É você sozinho, né? Quando a gente tá falando do individual, não em duplas, né? Que você ainda tem um parceiro ali que te motiva, né? Você consegue ser puxado em algum momento, né? Tem o coaching de esporte coletivo também, que né? Também aí você trabalha uma outra linha, você trabalha o grupo, a comunicação, a cultura é importantíssima num trabalho coletivo. Entender o outro, né? Ver o perfil do outro. Primeira coisa, acertar a comunicação. Eu gosto muito dessa questão do perfil, porque assim,
a gente, às vezes, tanto para nós quanto para o outro, né? Quando você faz, por exemplo, um mapeamento de perfil e você consegue identificar os seus pontos de desafios ali, né? Porque a gente tem os talentos, tá, os pontos fortes, mas a gente tem os pontos de desafio. E são aqueles, normalmente, que a gente briga a vida inteira, né? Pô, de novo eu fiz isso, de novo eu fiz isso. Quando você entende, você fala, tá bom. Fala um pouquinho dos perfis, Fê. Fala, só para eles saberem do DISC aí. Não, vamos lá. Dominante, influente, conforme, estável e conforme. Né? Então, nossa, diz que é da outro podcast. Da outro podcast. Não, mas só para entender que a gente fala perfil. Esses básicos, né? Se você entender um pouquinho e o outro souber qual é o seu, já a troca já muda. Já para falar, não, ele não tá fazendo isso de propósito. Exatamente. Ele não tá fazendo isso porque ele é ruim, é porque ele tem aquele perfil dominante, ele é dominante, então ele é influente. Então, não, exatamente. Então, assim, tanto em esportes coletivos como no casamento, como no casamento, né? Não sou casada ainda, mas assim, como em qualquer relação que nós temos. Então, a gente tem a relação atleta-técnico, isso é no tênis, isso é em outros esportes. Os coletivos têm mais ainda, porque você tem outros tipos de relação, como competitividade interna, você tem outras coisas também, né? Mas, via de regra, são relações humanas, né? A gente sai de casa e já tá dando de cara com o cara da padaria, com o motorista do Uber. Então, assim, são relações, né? Então, quando você entende que existe um certo padrão, você começa a observar melhor as pessoas, né? Quando você passa por um processo desse, primeiro você se conhece, você sabe o desafio que é se autodominar, você começa a ser mais tolerante com o outro. E aí é o que você falou, você começa a entender que ele não faz de propósito, né? Então, por exemplo, hoje, o que a gente tem? Eu trabalho hoje com a ferramenta do CIS Assessment, né? O CIS Assessment, existem várias ferramentas no mercado, mas o que é interessante nessa ferramenta é que ela trabalha com 3 teorias diferentes, não só o DISC, como a teoria dos tipos psicológicos e a teoria dos valores. Eu falei o DISC porque é o basicão, isso, né? E se você souber que existe isso, já ajuda muito. Mas é lógico que tem outras coisas que influenciam no comportamento da pessoa, né? Sim. Então, assim, quando você... É como se tirasse 3 pedacinhos ali da sua cabeça, te colocasse no papel e você enxergasse o pedaço de você. Então, assim, é muito rico isso. E aí, quando você compreende... Todo mundo deveria fazer... Esse é... Direito análise de perfil comportamental. Direito disso. Não, tem que fazer. É direito disso. Direito disso. Mas, assim, por quê? E assim, não é só sobre o DISC em si, porque é como se fosse o DISC, ele é a ponta do iceberg, né? Muitas vezes você vai ver a pessoa, ela tá adaptada, né? Ela nem é necessariamente aquele perfil, e só quem, obviamente, conhece ela mais de perto, né? Porque você tá ali no seu perfil natural em 2 momentos principais. Quando você tá em ambiente seguro para você, ambiente confortável, com seus amigos, com sua família, esse vai ser você, né? Ou em ambiente sob pressão. E nisso a gente vê, eventualmente, ali os atletas dentro de uma competição. A gente está em pura pressão, então isso vai aparecer em algum momento. E aí a gente tem as diferenças. Então, por exemplo, quando a gente fala de um dominante, é aquele cara ousado, é aquele cara, né, que vai abrir caminho, mas por outro lado é aquele cara da raiva. Como é que você vai? Pensa a pessoa jogando, tem 70 de dominante. Minha dominância é 70, é alta. Competitivo. Aí, aquele fuar, né? Tem um aquele ginásio gritando, empatado. Eu lembro da primeira competição que eu tive na intermédia. Eu era caloura, primeiro ano. Meu, tava descendo o ginásio, assim. Aí, tava empatado 7 metros para bater. Ninguém pegou a bola. Eu falei, eu vou ser caloura mesmo e eu vou fazer esse negócio. Então, assim, era muito... Aí depois, agora que eu sei quem eu sou, né? Qual é o meu perfil, que eu fui entender. Toda hora que o negócio pegava, eu queria resolver, eu tinha que resolver e tal. Né? Então, é aquele perfil que resolve o problema. E o esporte é fantástico para isso, né? Para você... você conseguir viver o seu natural, né? Ali dentro, você vai conseguir viver o seu natural de uma maneira positiva. Canalizar aquela sua dominância, ou sua influência, ou seu, né, pro positivo então, dentro do esporte. Olha só, né? até o conforme pode se dar bem dentro do esporte. Muito. Porque assim, você vê, por exemplo, o conforme é aquele cara detalhista, cara, por exemplo, numa análise de jogo de tênis,
poxa, você vai... Meu irmão é tenista, né? Você vai... sabia? Meu irmão foi tenista profissional, jogou nos Estados Unidos e fez faculdade lá. Legal. E ele é assim, ele nunca fez análise de perfil, mas ele deve ser conforme. Porque, assim, é análise você olha do jogo. Se você não entender o jogo... Cara, estratégia. Conforme... Eu queria ser conforme essas horas. Né? Você vê o posicionamento do saque, a altura da bola, você sabe até a direção que vai, às vezes, né? Então, assim, aonde ele tá errando, o percentual ali, conforme ele tem a facilidade para isso, né? De lidar com os dados, com as informações ali. Então, você vê, né? É um tipo de jogo de atleta diferente. Mas ele tem o potencial dele ali dentro. Ou um influente que tem uma criatividade, que vai soltar aquela bola nada a ver ali, que vai dar um tiro do nada ali, é mais impulsivo. Então, assim, você tem a beleza em cada um desses perfis. Até o estável no sentido, cara, por exemplo, a paciência que o estável tem para segurar e esperar o ponto correto, o ataque correto. Então, assim... Nadal deve ser estável, né? O Nadal, acho que não. O Federer. Você acha? O Nadal, acho que... O Federer também. O Nadal, ele é meio... E aí você tem, obviamente... É que, assim, o disco, ele é uma parte, ele é um quebra-cabeça. O ser humano é muito mais complexo do que isso. Mas olha que legal isso, né? Que veio aqui na nossa conversa. Porque é muito bom isso do perfil. E, assim, é uma coisa que eu recomendo para todo mundo fazer. Perfil e você consegue aplicar isso em todas as áreas. Não, qualquer relação que você tenha, né? Assim seu como filho, coach, seu né, pai, assim como o coach vai para tudo. Para tudo. Não percam o preconceito do coach. Total. Sabe que o brasileiro que é preconceituoso, né? Nos Estados Unidos a profissão é muito mais bem reconhecida. Sim. Mas eu acho que é um processo que, com o tempo, as pessoas vendo resultados, isso vai chamar atenção ainda. Talvez ainda não seja o momento do brasileiro entender isso, mas você pode dizer que eu sou fruto, o coach mudou muito a minha vida, mudou completamente, mudou minha carreira, mudou muito da minha visão. Então, assim, sou muito grata por todo esse aprendizado e, obviamente, que a partir do momento que você se transforma, você quer compartilhar isso com outras pessoas. Transbordar. Você quer transbordar de alguma forma. Então, recomendo para todos, se não passou por um processo ainda, passe pelo processo de coaching. Também recomendo, porque... já passei por 3. E cada um é diferente, porque cada um te coloca num nível diferente, com demandas diferentes, você vai crescendo e vão surgindo outros desafios. Você não é a mesma pessoa de ontem, não é vai ser a mesma pessoa. É aquele rio que a gente nunca o mesmo homem entra no mesmo rio, né? Não tem como. Fê, muito obrigada pela sua presença, foi demais. Super Master Coach do esporte. Eu que agradeço. Volte mais vezes, viu? Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, foi uma honra estar aqui com você. Nesse bate-papo, foi uma delícia aqui. Espero que tenha colaborado aí, tenha trazido algumas informações aí para o pessoal aí também que está nos ouvindo e fico à disposição sempre. Um prazer. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada a todos que nos ouviram. Estamos também no Spotify e no YouTube, Dona Esportiva Cast. Aguardem os próximos episódios.